De volta ao estúdio anexo do JS Notícias. Hoje nós vamos abordar audiências públicas com a FAMOL, a federação que representa todas as associações de moradores de Linhares. A importância da participação popular nas audiências, os malefícios e os benefícios que podem chegar para as comunidades precisam ser discutidos. Participa comigo Luciano Bastos, presidente da FAMOL. Tudo bem? É sempre uma honra tê-lo aqui. Tudo bom, Oséias? Bom, é sempre uma honra da federação ter esses espaços, né, que eu sempre elogio, que é uma iniciativa muito boa da TV linharense. Então, eu é que agradeço esse espaço que nos dão. Bem, então vamos começar com essa história das audiências públicas. Várias audiências acontecem aqui na cidade. São empresas que estão chegando, os poderes constituídos, poder executivo, legislativo, que fazem audiências públicas para discutir assuntos importantes. Mas o que a gente tem percebido é que a participação popular ainda é muito ruim. A FAMOL atribui ao que esse tipo de problema? Olha, Oséias, não só também para a questão de investimentos e tudo mais, as audiências públicas, mas também podemos frisar também que são as prestações de conta do poder público também, que vêm sendo discutidas, e a implementação de investimentos na área pública também. Então nós devemos também firmar isso aí, que não é só para desenvolvimento de Linhares, mas também para uma prestação de conta, e que o poder público tem que fazer essa prestação de conta de forma que todos possam participar, perguntar e influenciar esta prestação de conta, assim também como os investimentos futuros ao qual o município deve fazer. Então não é só para investimentos. E a federação hoje, nós vemos a população não participa, por quê? Às vezes pelos horários que não são condizentes com os horários de trabalho do cidadão comum. Tem que ajustar essa história do horário, então, porque tem muita gente que trabalha, sai 5 horas da tarde, por exemplo, que é o normal, às vezes 6 horas, e aí uma coisa então não está batendo com a outra, de repente? Sim, Oséias. Hoje, não só no governo municipal, estadual, são praticamente os 3 conjuntos hoje, nós temos um grande problema, ao nosso ver, a nossa participação, é que são feitas audiências e são feitos vários eventos em horários inadequados para a população, para o cidadão comum, aquele que quer participar, inclusive aquele que poderia mudar alguma coisa, porque ele vive o dia a dia aqueles problemas da cidade. Então eles não podem participar, por quê? 9 horas da manhã, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, pegando um dia todo numa quinta-feira até às 17 horas, pegando um dia todo numa quarta-feira a partir das 8 horas da manhã até 17 horas, fica muito difícil para o cidadão comum participar. E esse cidadão, ele produz para o nosso município. Isso não é levado em consideração. Então a maior dificuldade é essa. E uma outra dificuldade que nós temos é a questão cultural do resultado dessa participação, que nós não temos esse retorno. Então a minha preocupação maior é sempre tentar abrir um espaço maior para que o cidadão participe e que ele também tenha o retorno das influências que ele fez ali no momento. E são coisas que nós não temos esse retorno e que nós devemos participar um pouquinho mais para quê? Para que o resultado seja apresentado de forma bem aberta e ampla à população de Linhares com essa participação. Importante. Levando em consideração também, Luciano, na minha opinião, que Linhares tem um território muito grande. Então, se você marca uma audiência pública para, por exemplo, Guararema Clube ou outro auditório aqui da cidade, quem está no interior também teria uma dificuldade, né? Partindo do princípio do horário, uma vez mal pensado. Sim, olha só, o horário, ao exemplo dos horários durante a semana e os dias úteis e horário úteis que eu sempre falo e repito, nós temos essa dificuldade. Por quê? Como é que você vai deslocar uma pessoa 8 horas da manhã ou 6 horas da manhã do interior do município para Linhares? Ele vai pegar 2, 3 ônibus para chegar, ele vai às vezes chegar sem alimentação, então ele tem uma dificuldade muito grande. Como é que você coloca na cabeça dessa pessoa que ela é importante para o município, que ela é importante para aquele evento? E essa pessoa também, com certeza, Zé, nós temos muitas pessoas que têm cabeça, são inteligentes, são pessoas que podem influenciar de forma positiva um evento desse, são pessoas que têm muito a falar, muito a divulgar, inclusive até a passar à frente o que está sendo discutido. Mas infelizmente essas pessoas não podem participar porque são pessoas que estão trabalhando. Então é muito complicado. Agora, nós temos outras audiências de interesses específicos, eu vou frisar a palavra específico, que eles vão pegando ônibus, deslocam ônibus até essas comunidades, gratuitamente. Esses ônibus vão até lá, trazem essas pessoas até a audiência, elas participam nessas audiências
e esse ônibus retorna com elas, só que são audiências específicas de interesses específicos, não são as audiências que, por exemplo, de prestação de conta, não são as audiências de um orçamento participativo, não são as audiências de orçamento participativo do Estado, não são as audiências públicas de desenvolvimento do governo federal, são simplesmente audiências de interesses específicos de investidores no município de Linhares que têm a tendência de trazer pessoas para encher o auditório. Além do interesse particular, eu estou entendendo assim, existe o interesse também de dar quórum à situação. Porque tem audiência pública aí que a gente vê que tem poucas pessoas. Eu não sei se teria uma média de quórum, mas na verdade se tiver, acaba não tendo. Olha, nós temos um problema com essa questão de quórum, porque quando você chega, por exemplo, na audiência por 9 horas da manhã, você pode ter certeza, salvo engano, e alguém quiser me corrigir futuramente, normalmente 90% dos participantes, eles são ou interessados diretos, com interesse particular, ou são pessoas que estão envolvidas naquele meio, por exemplo, na área de educação, na área de saúde, eles são pessoas envolvidas naquele meio que vão participar, e normalmente são funcionários. Então nós temos essa preocupação. Por quê? Se é uma audiência pública para a participação do cidadão, para que ele influencie o futuro da nossa cidade, então esse cidadão nós temos que dar condições para que ele participe, nós temos que dar condições para que ele realmente influencie essas decisões. Se fosse só para fazer uma audiência pública, um horário específico, aonde funcionários e pessoas envolvidas diretamente vão participar e têm a pretensão e têm a possibilidade de participação, faça-nos o favor, não nos convide para audiência pública, Oséias. Porque falar que é uma audiência pública não vai resolver, é simplesmente uma forma cabal de se dizer o seguinte, olha, nós estamos fazendo, vocês vão se vocês quiserem, participem se vocês quiserem, porque as nossas decisões já estão tomadas. Então, essa é a visão minha, é a visão de muitos da federação. O que eu estou falando aqui, eu posso falar em nome de diversos presidentes de associação, de pessoas de bem e que realmente querem ver a diferença no nosso município. Falo tranquilamente em nome deles e eu tenho certeza que eles vão me apoiar no que eu estou falando. Façam audiência pública para o cidadão, porque decisões tomadas que levam apenas para ser referendadas não é o nosso interesse. Já não trazem nem benefício. Agora, me ocorreu uma outra pergunta importante. O que, na opinião da FAMOL, está faltando? Faltam as autoridades entenderem melhor a própria população? Falta a população entender a importância das audiências públicas? O que está faltando no diagnóstico da federação? Olha só, Zé, é uma questão cultural. Eu falo cultural da população e do cidadão. É uma questão cultural da questão da organização política, sociopolítica do nosso município, assim como o geral. Cultural do cidadão, porque ele é tão desacreditado, não acredita mais nos resultados do que ele está fazendo, que ele acaba deixando na mão de poucas pessoas para decidirem. Então a questão cultural não, eu posso, eu devo, eu tenho direito, eu quero participar e eu vou fazer essa mudança, eu vou lá fazer no mínimo que me ouçam. Então falta isso aí. A questão cultural sociopolítica é saber que a política ela vive numa situação hoje de envolvimento social também, porque todos nós, os políticos, sobrevivem e vivem no meio social, onde tem pessoas que influenciam, tanto no bairro pobre como na alta sociedade linharense. Elas sabem o seguinte, se elas fizerem essas audiências onde você tem as camadas envolvidas, essa questão social vai aflorar na questão política. E eles não veem isso como isso. Eles não querem, às vezes, vislumbrar um futuro de que, com a participação popular e com a participação do cidadão, ele traz muito mais opinião pública para o lado dele, independente da questão política, que é oposição, situação. Para mim, não há uma visão de oposição-situação quando estamos administrando um município, um estado ou a federação. Não há essa possibilidade mais. Essa divisão acaba quando se tem o resultado das urnas. Então, nós temos que vislumbrar o seguinte, sociopolítica, traga o cidadão para o teu lado, deixando bem claro a sua posição, o seu projeto, traga ele e apresente esse projeto em audiências públicas para que ele aprove ou não. E saber realmente se é interessante para a localidade um investimento ao que vai ser feito. Porque às vezes nós temos grandes elefantes brancos que não servem para nada. Para a gente fechar, Luciano, então, que tipo de recomendação a federação tem dado para as associações de moradores de Linhares nessa questão da audiência pública? Olha, uma ampla participação, um amplo envolvimento no desenvolvimento dessa audiência. E sempre eu falo o seguinte,
Cobro também da questão dos organizadores, não importa quais são. Ligo, converso às vezes com as empresas que fazem, porque normalmente são empresas contratadas para divulgar. Então eu ligo e falo, olha, não há possibilidade de nós participarmos, de eu participar ou de alguns presidentes de associação participar, devido à questão do horário. Normalmente vem a desculpa, olha, nós temos apenas, são funcionários contratados, são pessoas que estão lá com horários predestinados que nós não temos como mudar. Tá certo, sem problema nenhum. Então, eu falo o seguinte, então, infelizmente, vocês não vão ter uma audiência pública. Vocês vão levar um grupo de pessoas para referendar o que vocês já querem, já vem definido. Então, infelizmente, nós não temos como participar. E o que eu falo sempre para as associações é, tem possibilidade de participar? Vá. Não tem possibilidade de participar? Envie alguém qualificado para que participe e que saiba o que está fazendo. Porque você pegar um carro cheio de pessoas desqualificadas que não entendem do assunto em si, também não vai resolver muito, porque essas pessoas só vão até lá para dar quórum e assinar uma folha referendando que nós estivemos lá. Então eu tenho um cuidado muito grande como presidente da FAMOL, quando se tem um evento desse porte. Por que um cuidado da FAMOL? Porque normalmente, igual você sempre abre o programa dizendo que eu sou representante das associações, automaticamente sou representante de um grupo maior de pessoas. Então eu tenho esse cuidado porque eu passo o olho, verifico, vejo as pessoas que estão, não se tornou audiência pública. Quando eu entro no recinto, assinei um documento, quem é que está lá? É o Oséias e a população que está lá. Então eu estou dando a minha assinatura lá como cidadão participando. Então eu deixo bem claro, às vezes, em certos eventos que eu vou, tem eventos que eu vou e falo, olha, não é a federação, é o Luciano. Porque eu vejo que às vezes não há uma representatividade ali, para que eu me una a essa representatividade para fazer essa mudança. Então eu tenho muito cuidado quanto a isso. Sempre lembrando, presidente de associação não pode mandar alguém qualificado. Se o senhor não puder ir, de preferência, oficie o motivo ao organizador. Oficie, não estou indo devido a esse problema. Então eu peço sempre isso aí. Muito obrigado, Luciano, por ter participado aqui dessa entrevista muito importante. Olha, eu que agradeço e espero que realmente a população de Linhares entenda que às vezes esse movimento e essa mobilização do cidadão tem que ser feita e que ele tenha consciência que ele é responsável pelas mudanças positivas e responsáveis também com as negativas, porque a omissão e a não participação, quando se dá a possibilidade de participação, essa omissão é a pior coisa que se tem para um município. É sentar, olhar e ver a banda passar, que é um perigo para o nosso município. Pense no futuro do nosso município, pense no futuro do teu filho, pense no futuro de alguém que está precisando. Porque pessoas que têm um pouquinho mais de informação, elas devem sempre participar e influenciar. Parem de olhar para os teus umbigos e comecem a olhar a cidade como um todo. Valeu. É isso. O JS Notícias sempre traz informações importantes com relação aquilo que é desenvolvimento para a cidade de Linhares. E por isso estabelece entrevistas tão importantes.